Olha para mim para você entender o que aconteceu nesse episódio que nós vamos ler agora. Deus tinha acabado de tirar o povo do Egito, das garras de Faraó, mas Deus tirou eles com mão forte. Deus fez eles saírem, não de mãos vazias, mas com muito ouro dos egípcios. Deus abriu o mar vermelho de uma maneira tão sobrenatural, que eles cantavam, dançavam, se alegravam, porque o exército de Faraó foi derrotado no mar. Eles passaram, mas o exército de Faraó foi engolido pelo mar. E você sabe, quando tudo está dando certo, quando temos vitórias, nós ficamos felizes. Você conta para os outros, você se alegra, você comemora. E eles saíram do Egito e estavam caminhando rumo à terra prometida. E aqui no versículo 22 diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Quantos dias? 3 dias. Olha para mim, por favor. Deus tinha acabado de abrir o mar vermelho, de dar uma grande vitória, e no deserto eles andaram 3 dias e não encontraram água. Aquilo já foi suficiente para eles começarem a murmurar. Leia o versículo seguinte para você entender. Olha só: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo fez o murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha para mim, por favor. Aprenda aqui uma lição. Por favor, aprenda isso. Preste bastante atenção no que eu vou falar agora. O selo da derrota chama-se murmuração. Quando uma pessoa murmura, ela está sendo ingrata para com Deus, um Deus que já fez tantas coisas. Eles esqueceram o que Deus tinha feito e começaram a olhar para o que estava faltando. Isso é muito comum do ser humano. Veja que na igreja nós estamos até fazendo sempre o jejum de Zacarias. Temos até jejum de Zacarias para nos ajudar a não murmurar. Quando você murmura, quando eu murmuro, nós estamos louvando o mal. O mal gosta da murmuração. Deus gosta da gratidão. Deus gosta quando em qualquer situação você dá graças a Deus, seja feita a vontade de Deus. Está enfrentando lutas, está enfrentando momentos amargos, está enfrentando momentos difíceis, mas você não está amargo, você está bem, porque você sabe que Deus vai te ajudar. Preste atenção para você entender. Se você quer fracassar, se você quer entristecer a Deus, comece a murmurar. Se você quer vencer, tenha um espírito de gratidão e de graças por tudo, até pelos momentos amargos que são necessários nós passarmos para aprendermos. Por que Deus levou eles por Mara? Por quê? Porque um Deus tão grande que abriu o mar vermelho estava permitindo uma situação tão amarga. Às vezes a pessoa entra em conflito. Como é que pode um Deus tão grande que já fez tantas coisas na minha vida está permitindo o que está permitindo na minha vida? Preste atenção, por favor, para te ensinar, para te amadurecer, para te fazer forte, porque as dificuldades, elas nos fazem forte, elas nos fortalecem. Deus não levou eles para Mara para matar eles, para destruir eles, não. Mara fazia parte daquela caminhada até onde Deus queria que eles chegassem. Então o povo, quando viu que faltou água, começou a abrir a boca e falar besteira. E começou a falar besteira: Moisés, o que é que nós vamos beber?
E você sabe que no deserto o povo murmurou muito, sentiu saudade do Egito, esqueceu que já não eram mais escravos, esqueceu do que Deus tinha feito e começou a olhar para o que estava faltando. Cuidado para isso não acontecer com você. Vamos ao versículo seguinte. Diz assim no versículo 25: e ele clamou a quem? Ao Senhor. Você vê Moisés aí murmurando? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe o que? Uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali o que? Os provou. Olha como é rico esse versículo 25. Eu vou ler de novo com calma. E ele fez o que? Clamou ao Senhor. Olha para mim, por favor. Tem gente que está vivendo um momento de amargura, mas o que ela está orando, ela nunca orou tanto, ela nunca clamou tanto. Ela está na amargura, mas está perseverando, ela está lutando, ela está no momento difícil, mas ela está cada dia mais forte. Ela está na fé. A Bíblia diz: provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Quando você está na fé, você não está na murmuração. Quando você está na murmuração, você não está na fé. Você pesa a sua vida, você se avalia agora e você vê se você está bem espiritualmente ou mal espiritualmente. Porque se você só está murmurando, você não está na fé. Quem levou eles ali não foi o diabo. Tem situações que é Deus que nos prova, tem situações que é Deus que permite nós passarmos, e nós não podemos ser reprovados, ou não devemos ser reprovados. Você já foi reprovado na escola? Quem já foi reprovado na escola? Levante a mão. Tem gente levantando as duas mãos, né? Foi muito, né? É bacana, né? Quando você vê todos os seus amigos passarem e você ficar. Não é bacana você chegar em casa e falar: pai, mãe, ó, perdi. É bom isso? Claro que não. Claro que não. Não seja reprovado nas provas que Deus está trazendo para você. É fácil? Não, é difícil. É muito difícil. Mas quando você está na fé, a sua postura, as suas reações agradam a Deus. Está amargo, está difícil, mas eu estou crendo que Deus vai ajudar. Eu continuo crendo nos momentos amargos. Moisés não foi na onda deles, Moisés foi clamar. Agora olha no próprio versículo 25, que coisa interessante. Olha só. E ele clamou a quem? E o Senhor, o que é que o Senhor fez? Mostrou-lhe. Olha para mim, por favor, vá com calma. Mostrou-lhe. Aprenda uma coisa, por favor. Moisés clamou e Deus mostrou uma árvore. Eu já vou falar o que representa essa árvore, mas eu quero primeiro te ensinar que Deus mostra. Quando você busca Deus, clama a Deus, Ele mostra o talento que você tem. Tem gente que tem talento para enriquecer os outros, e até hoje ela sabe do talento que ela tem, Deus já mostrou, mas ela não tem coragem de usar o talento para ela. Tem gente que Deus já mostrou o lugar que ela tem que abrir para trabalhar para ela mesma, mas ela está com medo. Tem gente que Deus já mostrou para ela se afastar de uma determinada pessoa, e até hoje ela não se afastou. Tem gente que Deus já mostrou para ela o que fazer, e até hoje ela não fez. Deus mostra. Às vezes Deus fala, e às vezes Deus mostra, para nos livrar. Quantas vezes você teve vontade de falar uma coisa e Deus disse assim: não fale, e você segurou a onda, evitou muitos problemas. Sim ou não? Mas quantas vezes você não teve, ou nós não tivemos ouvidos para ouvir a Deus, e falamos besteiras e pagamos as consequências, e colhemos as consequências ruins? Quantas vezes Deus mostrou algo e nós ignoramos o que Deus mostrou e nos arrebentamos? Não era para entrar naquele negócio. Deus mostrou que não era, Deus deu sinais.
Tem amizades que não era para você entrar, relacionamento que não era para você entrar, mas de repente você entrou. Se você não estiver no espírito sensível a Deus, o que Ele falar com você, o que Ele mostrar para você, você não vai ouvir nem enxergar. Ele mostrou o quê? Uma árvore. Aprenda aqui, tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é a árvore da vida, Jesus é a videira verdadeira. A água era amarga, Deus não falou vai para outro lugar, não. Deus mostrou uma árvore, Ele pegou a árvore e jogou na água, e aquela mesma água amarga ficou o quê? Doce. Você não precisa mudar de estado, de país, de cidade, de profissão. Você pode até mudar de cidade, de profissão, se Deus te der a direção. Mas se Deus não te der a direção, fique onde você está. Pode estar amargo, mas Ele vai ficar doce. Ele não precisa que você mude de lugar para Ele transformar a sua situação. Ele transforma situações em lugares feios, amargos. Isso quando você crê. Moisés viu a árvore que Deus mostrou, e ele pegou e jogou naquela água. Por quê? Porque o povo estava vivendo aquele momento que é difícil passar. Qual o momento, bispo? O momento que eles estavam com sede e viram a água e pensaram, vou beber, agora acabou o problema. E quando experimentou a água, era amarga e não dava para beber. Sabe aqueles momentos da vida que você pensa que agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu vou arrebentar, agora está tudo se encaixando, agora vai dar certo, e de repente não dá, e Deus te prova. Sabe aqueles momentos que começa a dar sinais que a coisa vai dar uma alavancada, e de repente não dá, e Deus prova você para ver se você vai murmurar, ou vai continuar clamando e confiando nele. Tem gente vivendo momentos amargos, mas está clamando muito, dizimando, ofertando, perseverando, lutando, calando a boca do mal, confiando em Deus, porque ela sabe que Deus vai abençoar. Deus não tem dificuldade para transformar um movimento fraco num movimento forte, uma situação feia numa situação bonita. Ele não tem essa dificuldade. A maior dificuldade de Deus é transformar o ser humano. O dia que você convidar Jesus para a sua vida, Ele transforma primeiro você e depois a sua situação. Tem gente que o que está faltando para ela, sabe o que é? É Jesus. É essa árvore, ela tem que trazer para a vida dela. Está faltando Jesus. Está faltando Jesus guiando ela. Está faltando Jesus mandando e ela obedecendo. Me diga uma pessoa que trouxe Jesus para tudo na vida dela, que ela não se deu bem. Me diga uma pessoa que ela trouxe Jesus para a vida dela e ela se deu mal. Não tem. Ela se dá bem. Lembra de Pedro? Era um trabalhador, um pescador, mas estava cansado, mas estava com o barco vazio. De repente você é um trabalhador, uma trabalhadora, um lutador, e está com a conta vazia, bolso vazio, vida vazia. Mas ele deu lugar no barco dele para o Senhor Jesus, e Ele permite a nossa vida ficar vazia, porque só assim é que o ser humano dá lugar para Ele. Talvez se o barco de Pedro estivesse cheio, ele não ia dar lugar. Mas quando ele entrou no barco de Pedro, Ele mandou Pedro voltar ao mar e lançar a rede do lado certo. E Pedro era pescador, teve que lutar contra ele mesmo, porque ele tinha trabalhado a noite inteira, sabe o horário de pescar, sabe o lugar, sabe tudo. Mas tem horas que você se depara com a situação que você tem que obedecer a Deus e ir contra tudo que você sabe. Tem gente aqui que Deus mandou ela fazer uma coisa e ela fez sem saber e deu certo, só obedecendo. Jesus já é Senhor na sua vida, você já obedece Ele, porque quando Pedro obedeceu, o peixe veio, e veio de uma forma tão grande, tão forte, que ele teve que chamar companheiros para ajudar em outro barco, porque quando você obedece, Deus te abençoa tanto, que você consegue abençoar os outros. As bênçãos não são decorrentes de uma corrente, as bênçãos são decorrentes de uma obediência. Ela nos alcança quando obedecemos.
Você viu gente hoje dando testemunho dizendo o quê? Hoje as bênçãos estão me alcançando, porque está obedecendo. O difícil é obedecer. Eu peguei um testemunho hoje à tarde de uma pessoa que disse: eu vinha, fiquei vindo 2 anos, mas não obedecia. Não obedecia. Não adiantava nada, as bênçãos não vinham. Hoje uma senhora estava triste porque ela tirou a aliança do dedo. Ela foi usar um produto e ela tirou a aliança do dedo, e ela veio para o culto sem aliança. Ela estava: meu Deus, esqueci a aliança, toda triste. Fica preocupado se ela esqueceu a aliança, não. Às vezes a gente esquece, tira para alguma coisa e esquece. Pelo menos a senhora está sem aliança no dedo, mas está aqui. Pior que a gente está com a aliança no dedo, não está aqui. Sim ou não? Ela está levando a sério a aliança dela. Ela tirou e esqueceu. Isso acontece com qualquer um. Você obedece a Deus? Você, na dificuldade que está enfrentando, você está obedecendo a Deus? Não se preocupe não, porque as bênçãos dele vão te alcançar. Você está em Mara, no momento amargo da sua vida. Mara não é para você ficar a vida toda, é um local de passagem. Vamos seguir aqui para terminar. Versículo 26. Quem é que estava provando eles? Era o diabo? Era Deus. E ali os provou. Ainda o 26 diz: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Agora, veja que esse versículo acaba, esse capítulo acaba com esse último versículo. Não poderia faltar esse versículo aqui. Diz assim: então vieram a Elim, e havia ali o que? 12 fontes de água, e 70 o que? Palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Olha como é Deus. Eles estavam numa situação difícil em Mara, uma situação amarga, mas a árvore transformou a água amarga em uma água doce, e eles seguiram. Mais para frente chegaram a esse lugar maravilhoso. Eles chegaram em Elim, e lá tinham 12 fontes. Não tinha uma só não, tinham 12. 70 palmeiras. Imagine no deserto você encontrar 70 palmeiras e 12 fontes. Imagine que coisa linda você vê assim, um lugar onde tem sombra e água fresquinha. Você nem imagina o que Deus tem para você. Mas o mal faz de tudo para você morrer espiritualmente em Mara, murmurar em Mara, ficar em Mara, ficar preso em Mara. Tem gente que já era para ter chegado na vitória, mas até hoje está lá atrás, porque ela está desagradando a Deus. Esse lugar aqui, Elim, era um lugar que Deus já tinha preparado para eles, mas Deus permite que a gente passe por Mara. Tem gente que quer tudo rápido. A nossa geração é a geração do micro-ondas. Pergunta ao seu bisavô se ele tinha micro-ondas. Você gosta de colocar no micro-ondas 1 minuto, 5 minutos, 3 minutos. Às vezes 5 minutos no micro-ondas você acha muito. Você já quer tirar antes de 5, antes de 2, antes de 1. É a geração acelerada que quer tudo em 1 minuto. Mas Deus não faz tudo no nosso tempo, para o nosso bem. Deus permite vitórias, mas depois permite lutas, para nós não nos acomodarmos, para nós amadurecermos e aprendermos a depender dEle. Deus te quer forte, Deus te quer confiando no caráter dEle. O seu Deus não falha. Quando Ele te prova, é porque Ele quer tirar o melhor de você e não o pior. Na hora da prova, você já provou alguém? Você namora com alguém? Prova essa pessoa. Dá um não para ela, dá uma contrariada nela, para saber o que é que pula dela, o
que é que vem dela, para você saber quem é ela, porque é na prova que você se conhece. Tem gente que pensava que era de fé, veio a prova, não tinha fé nenhuma, era emoção pura, palha pura, porque derreteu. Você já provou uma pessoa? Quando você prova uma pessoa, você fica louco para a pessoa ser o quê? Aprovada. Sim ou não? Dá um não para a pessoa, faz um teste com a pessoa, para você ver. Faz um teste. Da pessoa está desesperada para casar. Não, bispo, veio a mim, jamais lançarei fora, quero nem brincar com isso, né? Mas quando você usa a cabeça, fala, vou provar, para saber se a pessoa certa mesmo para mim. Então você até aborrece para ver qual é a reação da pessoa. Não é para ficar aborrecendo a vida toda não, tá? Eu não sei quais são as reações suas diante de Deus. Eu não sei como você está diante das provas. Eu sei de uma coisa: você não vai ficar a vida inteira em Mara não. Você vai sair de Mara, você vai chegar a Elim. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Você vai chegar aonde muita gente torce para você não chegar. Que hoje você deixe aqui as suas amarguras, que você deixe aqui as suas culpas, as suas tristezas, que você hoje deixe aqui tudo aquilo que pesa em você, e você não saia com amargura, mas saia com Jesus. Ele não é o príncipe da amargura, ele é o príncipe de quê? Da paz. Você tem que sair daqui com ele hoje, porque se você estiver com ele e obedecer a ele, ele não vai te guiar para a furada não, ele vai te guiar no caminho certo. Se ele falar faça, pode fazer. Se ele falar não faça, não vá não, porque você vai se arrebentar. Amém? Ele quer dirigir você. Se você seguir a direção dele, você vai ver onde você vai chegar. Fique em pé no seu lugar. Eu quero que venha aqui na frente agora dois tipos de pessoas. Deixa eu terminar aqui, ó. Nada contra as Mara, tá? Se tem alguma Mara aí, nada contra as Mara, tá? Sua mãe não sabia o que significava Mara em hebraico, está tudo na mão de Deus, você vai arrebentar. Mas olha para mim, diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o tempo. Deus é dono do tempo. O tempo nós não administramos. O tempo é amigo de Deus. E o tempo é contra os que desobedecem a Deus. Muitas pessoas pensavam que tinham muito tempo pela frente, e o tempo delas chegou ao fim. Eu queria que você entendesse isso. Nós não somos dono do tempo. Nós temos um tempo que Deus nos dá, que nós temos que aproveitá-lo para não perdermos a nossa salvação. Mas é Ele que diz quando esse tempo acaba. Não sou eu, não é você, não é o médico, é Deus. E olha o que diz a Bíblia aqui em Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros. Que dia? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então vamos aprender aqui agora, olha bem para mim, duas coisas: o tempo que se chama hoje e o engano do pecado. Você que lê a Bíblia, você deve ter observado várias vezes essa palavra hoje. Lembra quando Zaqueu, que estava perdido,
E o Senhor Jesus foi na casa dele, e ele se arrependeu dos pecados, e ele abriu o coração, e ele abraçou a fé, e ele tomou uma decisão. Deus disse o quê? Hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve. Quando aquele ladrão clamou por salvação na cruz, Jesus disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Nós já lemos aqui Hebreus, acho que é 3:7. Hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje. Eu não posso pregar para você tomar uma decisão depois. Se você me perguntar, uma das coisas mais perigosas para a vida espiritual é deixar para depois. Depois eu perdoo, depois eu me batizo, depois eu me entrego, depois eu me conserto com Deus, depois. Isso é uma das coisas mais arriscadas para a vida espiritual. Se você quer um conselho de Deus, se você quer ser salvo, se batize hoje, se arrependa hoje, perdoe hoje, se conserte hoje, largue o pecado hoje, porque nós não temos o controle do tempo, não é nosso. Quando Deus diz acabou, então acabou. Ninguém vai poder fazer mais nada. Às vezes nós damos tempo para as pessoas. A mãe fala para o filho: meu filho, eu vou te dar uma oportunidade para você mudar. A mulher fala para o marido: eu vou te dar mais um tempo, eu vou te dar mais uma chance. Nós fazemos isso. O patrão fala para o funcionário: é a sua última chance, vou te dar mais um tempo. Deus também nos dá tempo, mas não sabemos quanto tempo nós temos. Ele disse: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Quando nós falamos do dia do Senhor, nós estamos dizendo o seguinte: é o momento em que Deus falou assim: acabou. Você não tem mais um minuto, você não tem mais uma chance, você não tem mais uma oportunidade, acabou. Você teve, agora não tem mais. Então se chama momento do juízo. Momento do juízo. Momento em que a pessoa vai ser julgada por alguém que conhece ela, que deu um tempo para ela, que deu oportunidades para ela, mas ela não aproveitou o tempo que teve. Geralmente as pessoas que estão saudáveis, as pessoas jovens, elas acham que a morte está muito distante delas. Elas pensam que a morte não vai chegar agora. E isso é um grande erro, porque muitas pessoas morreram cheias de saúde. Tem gente que entrou no hospital para fazer uma simples cirurgia, não saiu. Sabia disso? Tem gente que saiu de casa e não voltou. Foi pertinho, no mercado, numa padaria. Tem gente que atravessou uma rua e foi suficiente. Sofreu um acidente. Como a Bíblia chama a nossa vida? Eu vou voltar nesse versículo, mas vamos em Isaías 40, versículo 6. Vamos em Isaías 40, versículo 6. Por favor, põe na tela também. 40, versículo 6. Vamos ler do 6 ao 8. Vamos olhar para a nossa vida agora. Vamos olhar. Diz assim: uma voz diz, Isaías 40, versículo 6. Uma voz diz: clama. E alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é o quê? É erva, e toda a sua beleza como a flor
do campo. Versículo 7. Seca-se a erva e cai o quê? A flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste o quê? Eternamente. Olha para mim agora. Todo o povo é erva. Uma hora vamos morrer. Você pode se alimentar bem, você pode fazer atividades físicas, você deve fazer isso, seu corpo é templo do Espírito Santo, se cuide, mas isso não vai impedir você de morrer. Ela vai chegar um dia para mim, ela vai chegar um dia para você, e é triste ver o ser humano não pensando nisso, e pior, não pensando na eternidade, como se morresse e acabasse, como se morresse e acabou tudo. Mas não é assim. Isso não é verdade. A nossa vida é como a erva, ela é frágil. Cedo ou tarde nós partimos. Me diga uma pessoa aqui que nunca perdeu um familiar, que nunca perdeu um amigo. Você sabe que vai chegar a sua hora. Você sabe. Você pode não estar se preparando, mas você sabe que vai chegar a sua hora. Porque se você já tomou a sua decisão de resolver sua vida com Deus, você não tem medo da morte, porque se ela chegar, você está pronto. Se você não resolveu sua vida com Deus, então você tem medo da morte, porque você sabe que vai ser um dia pesado para você. Pesado, porque você não quis dar o que Deus pediu. O que que Deus pede, bispo? Sabe o que Deus pede? O que todo mundo pode dar. Deus não pede uma coisa que nós não podemos dar. Deus pede nossa vida. Quem não pode dar vida para Deus? Quem não crê e quem não quer. Só quem não crê ou não quer, porque todo ser humano pode entregar vida ao Senhor Jesus, mas a pessoa não quer. A pessoa não quer largar as mulheres, a mentira, o mundo, os prazeres. A pessoa não quer. E eu pergunto para você: Deus vai forçar? Não, Deus vai deixar. Aprenda uma coisa. Volta aí o versículo de Hebreus 3,13. Olha a segunda parte desse versículo. Olha só. Vamos a segunda. Vamos ler tudo. Antes exortai-vos uns aos outros. Que dia? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que é que o pecado faz? Olha para mim, por favor. O pecado, ele vai endurecendo a pessoa para Deus. A pessoa começa a resistir às coisas de Deus. O pecado engana. A maior dor do Senhor Jesus não foi ser cravado nas mãos, nos pés. A maior dor do Senhor Jesus não foi a coroa de espinhos, não foram as chicotadas. A maior dor dele foi se separar do Pai. O pecado separou ele do Pai. E nós já falamos aqui que um pecado já tira a nossa paz. Imagine todos os pecados da humanidade nele. Então você entende, ou tem uma pequena noção da dor que ele sentiu, porque ele carregou todos os pecados, todos. Então naquele momento o Pai não ficou com ele. Naquele momento o Pai teve que deixá-lo só. Você acha que o Pai deixou o Filho só por causa do pecado da humanidade? E o próprio Filho falou: Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Ele vai considerar você no pecado? Não, Ele não vai considerar você no pecado. Você trocou Ele pelo pecado, você fez uma péssima escolha. Não é possível, meu Deus, que você, que estava tão direitinho na presença de Deus, voltou de novo para o vício, voltou de novo a mentir.
para sua mulher, para os seus pais. Você voltou de novo para estaca zero. Você vai ser fracassado nessa caminhada. Você não vai terminar no céu. É isso mesmo que você quer? Você está brincando com a coisa mais séria da sua vida, que é a sua alma, que ela é eterna. É isso mesmo que você quer? Você está consciente do que você está fazendo? Você que está com os pecados escondidos, ninguém sabe ainda, mas você está sentado na bomba relógio. Deus te conhece. Deus está vendo para onde você está se inclinando. E tudo que o mal quer é que você morra assim, preso no pecado, porque mesmo frequentando a igreja, vai para o inferno. Pense. Ninguém se dá bem com o pecado. O pecado conseguiu o que o diabo não conseguiu. O pecado engana. Ele pode ser gostoso, ele pode ser prazeroso, ele pode ser muito legal no momento, mas ele compromete a nossa eternidade. Ele compromete a nossa salvação. Use a sua cabeça. Deus está avisando. Deus avisa. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que ele manda lembrar dela, hein? Porque ela foi avisada. Sai daí, não olhe para trás. Avisou, está avisando. Não olhe para trás. A vida do passado não é mais para você. Essa amizade não é mais para você. Isso não é mais ambiente para você. Sai disso. E ela olhou para trás e ficou. Virou uma estátua de sal, ficou. Cuidado, você que está ficando no pecado, tá? Deus está te avisando, Deus está falando, e você continua ficando no pecado. Não tem problema não. Você vai ficar longe de Deus eternamente. Consciente, porque você conhece a verdade. Você sabe da verdade. Você pensa. Deus te deu entendimento para você pesar a sua vida. Veja para onde você está caminhando. Para o inferno ou para o céu. Veja bem para onde você está caminhando. Veja qual é a sua relação com o pecado. Não fique medindo a sua vida espiritual. Eu fui curado, eu fui abençoado. Vida espiritual se mede pela consciência limpa diante de Deus. Vida espiritual não se mede por título, por tempo de igreja. Na hora que Deus falar o tempo acabou, não tem bispo, não tem pastor, não tem levita, não tem obreiro, não tem membro antigo, vai todo mundo prestar conta com ele. Então esqueça a vida dos outros, se preocupe com a sua. Foque na sua vida espiritual, foque na sua vida espiritual. Pare de dar desculpas. Bispo, é porque eu não aguento ver uma mulher. Bispo, eu não aguento ver um homem. Bispo, é porque eu não aguento, sabe? Eu não aguento. Deus seria injusto se acontecesse de você ser tentado, ou qualquer um de nós, por algo que nós não tínhamos condições de vencer. Céu não é para perdedor. Céu é para quem? O que é que ele diz em todas as cartas? Ao vencedor. Céu é para vencedor. Céu não é para perdedor. Chega de você ficar caminhando e caindo, caminhando e caindo, caminhando e caindo. Abraça a fé e siga em frente, para que você não perca a sua salvação. Eu posso ter começado a frequentar a igreja por uma intenção errada. Isso aconteceu comigo. Porque minha sogra só deixava eu sair com minha esposa se eu fosse para a igreja. Então eu vinha. Eu dormia. Eu olhava para o relógio. Eu ficava louco para a reunião acabar. Eu não queria a escolha de Deus. Eu fiquei um tempo, depois eu saí. Eu vinha para agradar ela. Acabava o culto, eu falava: Nadina, posso agora com sua filha dar uma voltinha? Eu queria isso, eu era jovem. Não tinha entendimento de nada. Meu pai não me criou no evangelho. E ela foi cuidando de mim. Foi cuidando. Porque quando você quer Deus mesmo, Ele sempre põe alguém para nos ajudar. Sabia disso?
sempre põe um anjo para nos ajudar. Quando você quer Deus mesmo, Ele sempre põe alguém para te dar uma força, para te ajudar, para te orientar. Eu sempre tive no meu caminho pessoas que me ajudaram. Minha sogra foi uma dessas pessoas que me ajudou. Mas me ajudou muito. Já partiu, mas enquanto esteve aqui, me ajudou em muito. Eu já falei para vocês, eu fui levantado obreiro, e um obreiro me ajudou, cuidou de mim. Um obreiro que até hoje, se eu for lá na Bahia, e ele souber que eu fui lá, ele vai me procurar, até hoje. E olha que ele pega pesado comigo, hein? Até hoje. Ele é obreiro, mas pega pesado comigo. Eu já falei para vocês que da última vez que eu encontrei ele, que eu cheguei lá, que eu estendi a mão, ele não deu. E eu com a mão assim. E ele está vigiando, está pregando, que é uma beleza, né? Estou vendo um bocado de pregação sua, mas está vigiando, está vivendo, está pregando. E eu com a mão aqui. Quer ser o próximo a cair? Mas só me dá forte. Não fique pensando que chegou a bispo é alguma coisa não, tá? Bota a barbinha de molho. E minha mão aqui. Mas dá legal. Quando eu vejo ele, me dá temor. Me dá temor. E ele fica perguntando para familiares meus: ele vai vir quando? Só para me pegar. Mas você acha que eu não sei que é Deus? Você acha que eu não sei que é Deus? Me murchando para eu não me achar alguma coisa, me arrebentar lá na frente? E eu fiquei um tempão, falei: vai pegar minha mão? Ele: calma. Calma. Está nervoso? Eu falei: não, estou calmo. Aí ele fala o que quer falar, depois pega minha mão: vigia, tá? Eu falo isso para o seu bem, Deus te abençoe, vai embora. Você acha que eu não sei que é um anjo que Deus colocou ali para me repreender? Uma pessoa de Deus, eu que vai achar que não é para me arrebentar? Deus coloca pessoas dele no caminho das pessoas sinceras. Coloca para orar, para orientar. O diabo também coloca pessoas para trazer malícia, para falar besteira. E Deus te livra, me livra das coisas que nós não podemos, não enxergamos. Mas do que nós enxergamos, do que nós vemos, nós é que nos desviamos. Não vou dar meu ouvido para quem caiu. Não vou olhar para quem errou. Eu quero a minha salvação. Está dando para você entender? Por favor. Eu falo assim para o seu bem. Deus levantou essa reunião para a sua vida espiritual florescer, para o seu temor aumentar. Olha o que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo. Eu acho que não precisa acontecer mais nada para quem é de Deus enxergar que nós estamos caminhando para o fim. Vem dia de trevas aí, tá? Se faltar energia na sua casa, já te assusta. Se for na rua toda, pior. Se for no seu bairro, mais pesado ainda. Se for numa cidade, quando tem um apagão nos países, diz que é horrível. Imagine quando o mundo inteiro estiver em trevas, e densas trevas. Não se iluda com as coisas desse mundo, porque elas passam. Não se iluda. Não se iluda com a sua idade. Também já tive 15 anos, 20 anos. Já falei para vocês que eu ficava louco para meus pais me emanciparem. Quero logo chegar a 18, quero logo ficar de maior. Aí depois você vai aumentando a idade, você fica doido para ficar mais novo. Quando é criança, adolescente, estou doido para ficar de maior, para ser dono do meu nariz, para não ouvir mais isso. Não é assim que os jovens ficam? A nossa vida está indo embora. A nossa vida é como erva.
Se você ler Eclesiastes 3, versículo 2, coloque esse versículo, por favor. 3, 2. Eclesiastes 3, versículo 2. Leia aí em voz alta, por favor. Só essa primeira parte. Há tempo de nascer e tempo de quê? De morrer. Pode tirar, por favor. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Você sabe disso. Eu sei disso. E a pergunta é: o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Por que não hoje resolver sua vida com Deus? Por que não hoje recomeçar? Por que não hoje levar a vida com Deus a sério? Por que não hoje se limpar? Por que não? Basta o que, bispo? Uma oração sincera, uma entrega verdadeira, para o Espírito Santo fazer a obra e poder salvar você. Não seja como Jerusalém foi. Olha o que o Senhor Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Preferiam matar os profetas do que mudar, do que reconhecer os seus erros, do que largar o pecado. Fizeram escolhas erradas. Eu pergunto: até quando o pecado vai ter força na sua vida? Onde é que você vai se separar, romper, divorciar com o pecado e pagar? Não vou dizer nem pagar, e aguentar as consequências dessa decisão, porque traz consequências. Conversei com uma pessoa no atendimento há uns meses atrás, e a pessoa falou: isso, mas vai ser tão difícil para mim. Eu falei: é difícil para todo mundo, mas eu vou perder muito. Eu sei, mas vai ganhar muito, vai ganhar eternidade. Pensa, pesa. Para muitos, no dia da volta de Jesus, vai ser de pesar. Para outros, de alegria. Para uns, de tristezas. Mas para outros, de muita alegria. Você que decide. Eu não sou você. Eu só estou te ensinando o que eu aprendi. Eu prego a palavra de Deus. Eu falo de salvação, porque eu seria injusto se eu não falasse o que um dia falaram comigo. A maior injustiça seria eu não passar para os outros que um dia chegou até mim. Chegou até mim. Eu entendi o plano da salvação. Eu abracei minha fé. Só tenho uma vida e está toda em Jesus. Agarrado eu estou com Ele, está tudo na mão dEle. Eu só quero o que Ele quer. Eu queria orar agora com você e por você, que hoje vai haver salvação na sua vida. Hoje o diabo te perdeu. Hoje você está se entregando como você nunca se entregou. Hoje eu quero orar por você. E se porventura te dá medo, uma voz fala assim: como é que você vai aguentar ficar sem o vício, sem as mulheres? Essa voz é do mal. Eu estou pregando aqui, eu sei que o mal está aí. Eu sei. Eu estou pregando aqui, eu sei que nós estamos numa guerra aqui espiritual, porque é a decisão mais importante que você precisa tomar, de entregar a sua vida. Eu sei que tem demônios aqui. Eu sei. Mas o diabo não pode impedir ninguém de se entregar a Deus. Ninguém, ele não tem esse poder. Você faz o que você quiser. A vida é sua. Se você não quiser, Deus respeita. Se você quiser, nenhum mal pode impedir. E se você quer o céu, se você quer realmente, hoje a sua salvação, você vai se consertar hoje, se levantar hoje, perdoar hoje. Abre a sua Bíblia aí agora, por favor. 2 Reis,
capítulo 7, versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Segunda Reis 7, versículo 1. Já acharam? Levante aí sua Bíblia, você que achou. Eu sei o poder da tua palavra, meu Pai, e sei que apenas uma palavra pode mudar tudo. Me dá essa palavra, nos dá essa palavra, nos faz entender perfeitamente, meu Pai, o que o Senhor quer passar para cada um de nós hoje. Eu te empresto a minha boca e todo o meu ser, mas faz o teu povo entender, para que eles saiam daqui com a fé fortalecida, com a direção certa, e assim eles façam a diferença. E quem crê, diga amém. Diz assim, 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Olha aqui para mim, por favor. Vamos entender o que estava acontecendo. Os inimigos, os sírios, tinham cercado Samaria, e por causa disso a fome estava reinando em Samaria. Miséria mesmo, miséria. A situação era a pior possível. Sabe quando a pessoa está cercada de todos os lados? Sabe quando a pessoa não vê uma saída? Era assim. A situação era feia, a situação era horrível, mas a situação feia não intimidou o homem de Deus de profetizar. E ele disse: amanhã, a estas horas, a situação vai mudar. Quando você é uma pessoa de fé, os momentos feios da vida não intimidam você. Você profetiza nos momentos feios, você profetiza no meio do caos. Eliseu profetizou no meio do caos, Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. E é uma coisa que nós temos que aprender: ao invés de reclamar, profetizar, determinar, abrir a boca para se abençoar, não ficar olhando para as dificuldades. E ele profetizou, e o homem que o rei se apoiava, esse comandante, ele era incrédulo. Cuidado com as pessoas incrédulas, não fica ouvindo palavras de derrotas. O incrédulo é assim, vê tudo como aos olhos, só espera o pior, não crê. E ele falou assim: ainda que haja janela dos céus, pode acontecer isso? Ele disse: vai acontecer, você vai ver, mas você não vai comer. Porque para você tomar posse do que Deus tem para você, você tem que crer. Jesus disse: quem crê, que vê a glória dele. Você tem que crer, isso está ao seu alcance. Cuidado com essas palavras de morte, de dúvidas. É difícil quando você trabalha com pessoas assim, pior é quando mora com pessoas assim, que sempre está trazendo a dúvida para você. Mas isso não intimidou Eliseu. Agora, vamos ao versículo 3, vamos entender. Olha aqui, 4 homens que entraram na história. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E se levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios.
E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Olha para mim agora, preste atenção. Nesse cenário horrível, aparecem 4 homens, que a Bíblia não diz o nome, não eram príncipes, não eram soldados, eram 4 leprosos. O leproso, todo mundo queria distância, todo mundo queria se afastar. Vê se você aprende uma coisa: quando a pessoa está com um problema financeiro, geralmente todo mundo quer se afastar. As pessoas que querem se afastar de você, deixa se afastar, porque você vai vencer sem a ajuda delas. As pessoas que estão se afastando de você, te evitando, te bloqueando, as pessoas que estão te ignorando e Deus está permitindo, deixa, porque você vai vencer sem a ajuda delas. Você não vai precisar delas, Deus não vai deixar você precisar delas. Querem se afastar? Deixe. Daqui a pouco elas vão te valorizar, daqui a pouco elas vão te buscar. Não fique chorando pelas pessoas que ficam se distanciando de você. Dos leprosos eram assim, todo mundo queria distância. A Bíblia não fala o nome deles, mas Deus pega essas pessoas que todo mundo se afasta e honra. Deus pega essas pessoas que todo mundo quer distância e levanta quando essa pessoa crê. Sabe, as pessoas que ninguém quer, Deus quer. Aqueles 4 leprosos pensaram, estavam leprosos, mas estavam pensando: se ficarmos aqui parados vamos morrer, se entrarmos na cidade vamos morrer, porque lá não tem comida, então vamos até os sírios, eles estão cercando tudo, se deixar viver, viveremos, se não deixar, vamos morrer, mas vamos fazer alguma coisa. Doentes, mas não estavam desanimados, doentes, mas procurando alguma coisa para fazer, para mudar a situação. Quando você é uma pessoa de fé, você pode estar doente, você pode estar endividado, você pode estar vendo todo mundo se afastar, você pode estar na pior situação, você não desanima, você não se entrega, você está procurando alguma coisa para mudar a sua situação. Vou fazer alguma coisa, vou agir. Sabe quem era para agir? Era o rei, mas estava com medo. Sabe quem era para tomar frente? Os soldados, mas estavam com medo. E Deus usou 4 leprosos que tiveram coragem, disposição, atitude, tomaram uma decisão. Será que não é isso que está faltando para você? Você tomar decisão? Será que não é isso que está faltando para você? Coragem para fazer algo que você está com medo de fazer? Será que não é isso que está faltando para Deus honrar você? Pare de ficar esperando pelas pessoas que te prometeram e falharam. Esquece elas. Esquece. Se as pessoas te prometeram e não cumpriram o que prometeram para você, não conte mais com elas. Se vier, amém, mas não conte mais com ela, conte com Deus. Se não veio dela, Deus vai fazer vir de outras pessoas. Você não depende de A, de B ou de C, você depende de Deus. Então deve ter alguém agora precisando ouvir isso, que está na expectativa muito grande, uma pessoa está te enrolando, te enganando. Esquece essa pessoa, não espera mais nada dela, espere de Deus, porque Deus não vai falhar com você. Amém? Os 4 leprosos falaram: vamos agir, e foram até onde estavam os sírios. Quando chegou lá não tinha ninguém. O que aconteceu? Vamos ler, versículo 6. Não durma não, tem umas 3 dormindo aí, estou de olho, tá? Deu 2 piscadinhas aí que eu vi, tá? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, falando: durma não. Trabalhou o dia todo, foi guerra, né? Mas não durma não, hein? Falta 50 versículos só. Diz assim, ó, estou brincando. Diz assim, ó, versículo 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios. O que é que Deus fez ouvir? Ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem o quê? Sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. O que é que eles fizeram?
Tiraram a barriga da miséria, estavam com fome. Comeram, beberam e tomaram dali prata, ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa, e foram e a esconderam. Olha para mim, por favor, agora. Você entendeu o que Deus fez? Deus não usou um anjo, Deus não mandou um exército mais forte, Deus só fez os inimigos escutarem um barulho e eles tremeram e fugiram. Aquilo que para nós é tão difícil, preste bem atenção, Deus não enviou anjos, não enviou exércitos, só enviou um barulho. Os inimigos fugiram. Aquilo que para nós é tão difícil, para Deus é tão fácil. Basta um barulho. Deus não tem dificuldade para mudar a nossa situação. Deus não tem dificuldade para abençoar a nossa vida. Os inimigos eram fortes, os inimigos eram muitos, não importa. Não importa se os concorrentes são muitos, se as dívidas são grandes, não importa. Deus abençoando resolve. Deus abençoando dá certo. Deus colocando a mão, a coisa acontece. Por favor, entenda. Se você tiver fé para profetizar, se você tiver fé na promessa de Deus, na palavra de Deus, se você tiver fé nesse momento feio, Deus vai agir da maneira mais improvável, mais simples, como ninguém imagina, para honrar você. Quem está entendendo? Deus tem esse poder. Deus é grande. Um barulho, e os inimigos falaram, eles pegaram os reis dos heteus, os reis dos egípcios, vamos embora, e largou tudo. Aí os leprosos estavam com fome. Primeira tenda, caíram dentro, pegaram as roupas e o ouro, esconderam. Foi em outra tenda, pegou o ouro, as roupas, esconderam. Só que aí nasceu um pensamento. Vá no versículo 9, para terminar. Diz assim, versículo 9: então disseram uns para os outros, não fazemos bem. Este dia é dia de quê? Boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciaremos a casa de quem? Do rei. Olha para mim, por favor. Olha o que ele disse. Olha o que eles disseram. Eles eram leprosos, mas eram de fé. Porque um ajudava o outro. Não vamos ficar parados, vamos agir, vamos fazer alguma coisa. De repente, quando eles começaram a se dar bem, comerem bem, quando eles pegaram os despojos daquele exército, eles pensaram, peraí, não estamos fazendo certo. Nós comemos e o povo está tudo com fome. Nós temos ouro, roupa, mas eles não têm nada. Aprenda a abençoar outras pessoas. Quando você orar agora, ore para Deus dar condições de você abençoar outras pessoas. Não pense só em você, não seja egoísta não. Seja esse tipo de pessoa que quem passa no seu caminho, quem negocia com você ganha também. Às vezes você até abre mão de ganhar mais para a pessoa também ganhar. Mas tem gente que quem cruza o caminho dela só perde. Quem se relaciona com ela toma prejuízos. Quem faz negócio com ela toma prejuízo. Por quê? Porque ela só pensa em tirar. Esse não é o Espírito de Deus. Eles pensaram o seguinte, nós estamos andando bem, nós estamos comendo bem agora, mas eles estão com fome lá, vamos ajudar eles. É dia de boas novas. E o que Deus faz na nossa vida, Ele faz para nós abençoarmos outras pessoas. Tenha prazer de abençoar seus funcionários quando você tiver condições. Tenha prazer de abençoar sua família quando você tiver condições. Tenha prazer de abençoar os outros. Tem gente que a maior alegria dela abençoar os outros. Tem empresários aqui que quando contratam um funcionário, eles agradecem a Deus, obrigado por poder ajudar mais uma família. Tem gente que tem o maior prazer, a maior alegria de poder abençoar os outros. Mas tem gente que quando tem oportunidade, ferra com os outros. Mas não tem problema não, quem planta colhe. Pode tirar dos outros, pode querer ter vantagens. Daqui a pouco, tudo de errado que você faz volta para você mesmo.
Eliseu fez uma profecia. Vá no versículo 16 agora para a gente terminar. 7,16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E puseram o rei à porta do Senhor, o Senhor em cuja mão se encostava, esse capitão. E o povo fez o quê? E o povo o atropelou na porta. O que é que aconteceu com ele? E morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera ele. Olha para mim, por favor. Incredulidade mata seus sonhos, mata o que Deus tem para você. A incredulidade mata. Ele foi incrédulo, ele ouviu e duvidou, porque ele estava olhando para a situação. Não duvide, não pense assim como a outra pensava aqui, e falou há pouco no testemunho. Ele pensa que é fácil. Eu sei que tem gente que está dura esse ano para ela. Eu sei que tem gente que está osso esse ano para ela. Eu sei que tem gente que está uma guerra esse ano para ela. Mas eu não estou dizendo que é fácil não, mas estou dizendo que é possível. Você quer ou não fazer diferença esse ano? Você quer ou não abençoar a vida de outras pessoas? Você quer ou não ter condições de dar o melhor para os seus filhos, para a sua família? Você quer ou não vencer? Então seja forte, então tome atitude, então parta para cima, então pergunte a Deus o que você precisa fazer e faça. Porque quando você for partir para cima, Deus vai na sua frente e vai te dar vitória. Eu não sei qual é o barulho que Deus vai fazer, mas daqui a pouco seu testemunho vai fazer